Agora sim, vocês vão ver os tipos de verbo. Nós temos verbo transitivo direto, não tem sentido completo, precisa de um complemento sem o uso da preposição. Ronaldinho fez um bolo. É aqui que eu queria mostrar para vocês, vai ficar mais claro. Um bolo é o meu objeto direto. Andreísa, mas por que objeto direto? É objeto direto porque tem um verbo transitivo direto. Ele é um objeto direto porque ele tem um verbo transitivo direto. Eu só posso ter um objeto de acordo com o verbo que eu tenho. Se ele é transitivo direto, o objeto é direto. Olha o exemplo de baixo. Verbo transitivo indireto. Não tem sentido completo. Precisa de um complemento com o uso de preposição. Ronaldinho gosta de leite. De leite é o meu objeto indireto. O verbo não é transitivo indireto? Então, o objeto só pode ser indireto. Nunca eu posso ser trocado com o verbo transitivo direto e um objeto indireto. Jamais. Os seus respectivos objetos combinam com o tipo de verbo que eles são. Então, se o verbo é transitivo indireto, o meu objeto é indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Estou no exemplo de baixo. Não tem sentido completo e precisa de dois complementos. Um sem preposição e o outro com preposição. Ronaldinho entregou, no outro exemplo era deu, né? Mas tudo bem. Ronaldinho entregou flores para sua mãe. Ronaldinho entregou o quê? Flores. Para quem? Para sua mãe. Então, eu tenho dois objetos. Flores, que é sem preposição, que seria o objeto direto, e para sua mãe, que seria o objeto indireto, porque tem preposição. Ah, Andreísa, agora minha ficha caiu. Objeto sem preposição é objeto direto. Isso. Objeto com preposição é o objeto indireto. Fechou. É só isso. Não coloca chifre na cabeça de cavalo. Objeto sem preposição é objeto direto e objeto com preposição é objeto indireto. Simplesmente isso, ok? Vamos para o verbo intransitivo. O verbo intransitivo tem sentido completo. Não precisa de complemento. Podem aparecer termos que deem ideia de lugar, modo, mas não serão complementos, e sim acessórios. Foi isso que eu falei para vocês. Ronaldinho morreu. Pronto, acabou. Ele não precisa de complementos. Mas e se tivesse Ronaldinho morreu de infarto? De infarto seria um advérbio de modo. É um acessório, não é um complemento. Lembra que eu falei isso para vocês? Naquela explicação sobre os verbos? Então, aqui eu tenho, ó, objeto direto sem preposição. Objeto indireto com preposição. E depois do verbo de ligação? Não foi, Laura, que você me perguntou? Depois do verbo de ligação vem sempre um predicativo, vem sempre uma qualidade, uma característica. Não vem nunca depois do verbo de ligação um objeto. Então, sempre depois do verbo de ligação virá uma característica. Os objetos ficam só para os verbos significativos, seja transitivo direto ou indireto. Então, essa é a explicação sobre os tipos de verbos. Agora, vamos colocar a mão na massa? Eu espero que todos vocês tenham pelo menos tentado responder a essas perguntas, ok? Porque o fato de exercitar, de tentar voltar da teoria, volta lá no vídeo, tenta fazer de novo. A dúvida é construtiva, o erro é construtivo, mas sem tentar não tem jeito. Então, vamos para a letra A. Primeiro, eu pedi no número 1, quero para vocês classificarem os verbos em relação à sua transitividade, ok? Então, tem os 5 tipos de verbos aí, nós temos os 4 que são significativos e um que é de ligação. Na letra A, os ambulantes vendiam picolés de todas as frutas. Vocês viram que eu coloquei aí o de só para fazer uma simples, leve pegadinha, mas eu acredito que vocês não caíram, não. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer, Andrés? Eu tenho que achar o
verbo, ok? Vendiam. Achei o verbo, vendiam. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente perguntar para o verbo. E se nessa resposta que eu tiver, vier uma preposição logo em seguida, porque a preposição tem que estar aqui, ó, em seguida do verbo. E se essa minha resposta tiver uma preposição no começo, é transitivo indireto. Se essa minha resposta não tiver uma preposição aqui no começo, ó, ela é direto, transitivo direto. E se ela nem precisar de complemento, ele é intransitivo, ok? Porque o de ligação vocês já sabem. Cafés para 2, ok? Vamos lá. Os ambulantes vendiam picolés de todas as frutas tropicais. Vendiam o quê? Picolés de todas as frutas tropicais. O meu verbo vai ser um verbo transitivo direto. Por que o verbo é transitivo direto, Andreísa? Porque não tem preposição entre o verbo e o seu complemento. Andreísa, eu estou vendo uma preposição aqui, ó, picolé de fruta. Mas o de está vindo depois de picolé, não está vindo depois do verbo. Então, eu tenho que perguntar para o verbo. Vendiam o quê? Picolés de frutas. O que precisou de preposição? Não. Então, é verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto não é aquele sem preposição? Então, essa é a resposta da letra A. A letra B. O senhor parecia irritado com aquela situação. Ah, tem outra preposição aqui para confundir vocês. Mas vocês não vão confundir, porque o verbo parecia está na listinha do cafés para 2. Parecia é um verbo de ligação. Mamão com açúcar. Toda vez que tiver cafés para 2, o que vocês vão colocar? Verbo de ligação. Tranquilo, né? O verbo de ligação. A minha irmãzinha mais nova escorregou. Cadê o verbo? Escorregou. Escorregou o quê? Escorregou de quê? Não, escorregou. Só escorregou. Não preciso de complemento. Quando eu não preciso de complemento, que verbo que é? Intransitivo. Muito bem, daqui eu escutei a resposta de vocês. Vamos para a letra D. Os jogadores reservas não participaram da comemoração do gol. Cadê o verbo? Participaram. Participaram. Quem participa, participa de quê? De algo. Ah, Andreísa, que não é preposição, não, é da. Mas da não é a contração de mais a? Então, é preposição embutida aí dentro. Então, quem participa, participa de mais a comemoração do gol. Se eu precisei da preposição, meu verbo é transitivo indireto. Então, participaram é um verbo transitivo indireto. Por que mesmo, Andreísa? Porque da é uma preposição. Na verdade, ela é uma contração, uma mistura do de mais o a. Ok? Vamos para a letra E. A letra E é muito fácil, dá até vergonha de vocês. Ó. O céu estava estrelado. Estava é verbo de ligação. Cafés para 2. Tranquilo. Letra F. Comprei um lindo presente para meu namorado. Comprei, achei o verbo. Quem compra, compra o quê? Um lindo presente. Sem preposição. Um lindo presente para quem? Para meu namorado. Observem que eu precisei de 2 complementos. Um complemento sem preposição, um lindo presente, e o outro complemento com preposição, para meu namorado. Então, esse verbo é um verbo que precisa de 2 complementos. Que verbo é esse? Verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Vocês sabem me dizer qual que é o objeto direto e qual que é o objeto indireto? Um lindo presente tem preposição? Não. Então, ele é o objeto direto. Para meu namorado, tem preposição? Tem. Para. Só cantar a musiquinha, galera. Para é preposição, então meu objeto é indireto. Retomando, comprei é um verbo transitivo direto e indireto, com 2 objetos. Um objeto sem preposição, objeto direto. O outro objeto com preposição, objeto indireto. Ok?
Letra G. O juiz entregou a medalha para o grande campeão. A mesma coisa da letra F. O verbo é o quê? Entregou. O verbo é entregou. Quem entrega, entrega o quê? A medalha, sem preposição. Para quem? Para o grande campeão, com preposição. Então, eu tenho dois objetos, a medalha sem preposição, para o grande campeão, com preposição. Eu tenho o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, a G igual a F, verbo transitivo direto e indireto. Letra H. O gatinho da vovó desapareceu. Cadê o verbo? Desapareceu. Desapareceu o quê? Desapareceu de quê? Não, simplesmente desapareceu. Andrés, e a palavra ontem? A palavra ontem é um acessório, ok? Um acessório é um advérbio de tempo. Ontem está dando ideia de tempo. Então, desapareceu é que verbo? Verbo intransitivo, não precisa de complemento. Vamos para a letra I, a penúltima. Tá vendo que nem doeu responder tudo, gente? Não pode ter preguiça. Ó, Helena postou sua atividade pontualmente. Cadê o verbo? Postou. Quem posta, posta algo. Posta o quê? Não precisei de complemento. Então, um objeto direto, sem preposição. E esse verbo é um verbo transitivo direto. Então, postou é um verbo transitivo direto. Toda a sala permaneceu em um silêncio ensurdecedor. O verbo aqui é permaneceu. Permaneceu é um verbo de ligação. Tá lá na listinha do Cafés para Dois. E em um silêncio ensurdecedor seria característica da sala. Tranquilo? Permaneceu o verbo de ligação. Então, assim termina mais uma aula. Fiquem com Deus. Um beijo para vocês. Tchau!